noite. Aqui mais uma vez, professora Joseane Santana. E aí, nessa proposta dessa semana do nosso encontro, a gente tinha combinado, né, que foi um desejo de vocês, foi um pedido de vocês, que a gente fizesse esse momento só de interpretação textual. Então, eu estou preparando esse momento, serão 10 questões, 5 que nós vamos fazer juntos aqui, e as outras 5 vocês vão fazer em casa e a gente vai discutir na próxima aula, tá certo? E vocês trazem com vocês as tentativas de vocês de possibilidade de respostas para as 5 questões. Então, para hoje, a gente vai discutir essas 5 primeiras e as 5 restantes eu vou mandar para o grupo da sala e vocês vão tentar durante essa semana responder para no nosso próximo encontro a gente se encontrar e corrigir, tá certo? Então vamos lá. Na primeira questão, o texto, perdão, já estou querendo para a questão, isso é a pressa, igual a vocês, nunca param. Então o texto começa com um título chamado Altruístas. Vocês imaginam que seja esse termo? Já ouviram falar? Imaginam que texto é esse? De que expressão é essa? Que termo é esse? Vamos ver se a gente descobre no texto? Então vamos lá. Ó, el trabajo voluntario ou pro bono es una experiencia de empleo singular. No hay remuneración monetaria, pero sí una gran cantidad de beneficios para quien trabaja, el prójimo y la sociedad en general. La primera impresión que se tenga del trabajo voluntario puede manifestarse en extremos contrarios, o como una idea terrible o como una idea maravillosa. Terrible, porque la economía actual nos obliga a optar por empleos normales, pagados. Maravillosa, porque el trabajo voluntario, una evolución contemporánea del altruismo que hoy día resulta casi un ideal utópico, es sinónimo de ayudar desinteresadamente por decisión propia y libre. El trabajo voluntario no requiere una vocación de vida, tampoco que se le dedique toda una jornada laboral. Un par de horas, algunos días, é suficiente para hacer a diferença, né? O texto é de Irizarry Gonzalez e Livmar Pabsi. Sigamos. Na questão 1, olha como que vem perguntando. Según se desprende del texto, el trabajo voluntario suele ser la puerta de entrada de la buena voluntad de la gente que se siente sola. Somente as pessoas que se sentem só é que é uma oportunidade o trabalho voluntário? Pelo que a gente leu, nenhum momento fala sobre isso, né? Qualquer pessoa pode fazer o trabalho voluntário. Então a 01 ela já é falsa. A questão 2. Tem duas caras antagônicas entre lo que é positivo e lo é negativo. O texto fala sobre isso, né? Essas duas posições, né? Tanto positiva quanto essa parte negativa. Mas ainda não posso confirmar que é verdadeira porque eu não analisei as outras questões. Então vamos lá para 03. Em la época actual, tiene a missão de sanar enormes injustiças sociais. Vocês acham que no texto vem dizendo que o trabalho voluntário ele consegue sanar? Né? Pelo nosso conhecimento de mundo, de vivência, a gente sabe que a gente não consegue, o trabalho voluntário não está nessa missão de sanar, mas sim de diminuir, de amenizar. Mas a gente com o trabalho voluntário não vai conseguir resolver todas as nossas injustiças sociais, né? É um trabalho de todos. Então a alternativa 03 também é falsa. A 04, a opção 04 diz assim: é uma atividade de mucho aprendizaje e por isso deve ser gratuito. Observe que no texto ele fala de pro bono, né? Então não fala apenas e por isso deve ser gratuito. No texto não fala sobre isso, né? Então a alternativa 04 ela já é também falsa. E a 5, é a diferença que pode corroborar a falta de benefícios das sociedades modernas. Isso só acontece nas sociedades modernas, né? Essa diferença ela só pode contribuir com a falta de benefícios das sociedades modernas ou é uma questão mundial, né? Então a gente observa que no texto fala dessa concepção global, mundial, e não apenas das sociedades modernas, apesar dele falar dessa questão de ser algo mais contemporâneo. Então, na verdade, a alternativa verdadeira aí vai ser justamente a 02.
Podemos seguir? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda mensagem lá no grupo da sala que eu respondo, tá bom? Se tiver alguma dúvida com relação ao que a gente está discutindo aqui. Segunda questão. Na segunda questão, olha o que está perguntando. És uma ideia que está presente em el texto. Todos buscam el voluntariado la possibilidade de sentir-se úteis e plenamente dichosos. Esse termo todos é que mata a questão. Porque não são todos que buscam fazer esse trabalho voluntário. Então, a alternativa 1 já é falsa. 2. Quem queira dedicar-se ao voluntário deve estar disposto a renunciar às suas atividades particulares. Observe que no final do texto ele não fala disso. Eu não preciso abrir mão da minha vida profissional, né, do meu trabalho, para poder fazer trabalho voluntário. Eu posso fazer essas duas coisas concomitantes. 2 horas do meu tempo livre, né, do meu final de semana. Então, não necessariamente, para eu poder me dedicar a um trabalho voluntário, eu vou precisar renunciar às minhas atividades particulares. Então, a alternativa 2 também ela é falsa. Opção 3. Algumas pessoas creem que o trabalho voluntário é muito duro e sem benefícios personais. Então, será que o trabalho voluntário ele não traz benefício pessoal? Então, por si só, a questão também ela é falsa, porque no próprio texto ele diz dos grandes benefícios que as pessoas têm quando fazem trabalho voluntário, né? Então, a alternativa 03 também é falsa. Opção 04. Nada está obrigado a trabalhar sem cobrar nada por isso. O texto não fala que ninguém está obrigado a trabalhar sem cobrar, né? Existem trabalhos voluntários que têm uma ajuda de custo e tem outros que você não recebe absolutamente nada por opção, né? E às vezes tem a oferta, mesmo sendo trabalho voluntário, de receber alguma coisa. Então, essa questão está lá na primeira linha do texto. Então, ela fala do pró-pago, né? Do pro bono. Então, obviamente, ninguém está obrigado. O texto não fala sobre isso, né? Ninguém vai obrigar ninguém a fazer trabalho voluntário, claro. Mas a opção de receber ou não é particular e depende da proposta. E a última opção, qualquer pessoa pode dedicar-se ao trabalho voluntário, e aí a gente percebe que é a opção verdadeira sem precisar voltar ao texto, porque qualquer pessoa pode fazer trabalho voluntário. Beleza? Alguma dúvida? Essa foi a mais fácil até agora, né? Vamos lá, questão 3. Na questão 3, olha o que ele pergunta. Para o autor do texto, o trabalho voluntário, 01, está muito mal visto na sociedade contemporânea? Mal visto ou bem visto? Né? Pelo que a gente sabe, todo trabalho voluntário ele é muito bem visto. Então, não vou nem cogitar a possibilidade nem de voltar no texto para confirmar, porque eu ainda consigo me lembrar, né, das vantagens do que é um trabalho voluntário e do que o texto vem dizendo. 2. Está muito difundido nas economias modernas do mundo? Está muito difundido ou precisa ser mais difundido, né? Precisa ser mais investido com relação a incentivo a esses trabalhos voluntários. Então, está muito difundido, muito significa muito difundido, a gente sabe que é falso, né? Então, a gente também descarta essa possibilidade como opção verdadeira. Questão 3. Proporciona benefícios não só à pessoa que é voluntária. Isso a gente sabe que é verdade, né? Quem também faz o trabalho voluntário também é beneficiado, né? Não só a pessoa que recebe ou por conta do benefício, né? Essa ajuda pelo voluntariado, perdão. Então, o 03 já passa a ser uma possibilidade de alternativa verdadeira. Vamos para 4. Não deveria ser uma atividade totalmente gratuita? Não deveria ser? Muito cuidado com essas expressões, tá? De negativa, no, nunca, jamais. Então, não deveria ser uma atividade? Pode sim ser uma atividade gratuita ou não. E continuar sendo voluntária, ok? Então, opção 04, falsa, justamente porque esse não deveria ser. E a questão 5, mostra a terrível situação de abandono de muita gente. Trabalho voluntário fala sobre isso, mostra essa terrível situação. A gente sabe que existem terríveis situações, mas no texto não se cogita sobre essas terríveis situações de abandono. Então, por isso que a 05 também é falsa. Então, a alternativa verdadeira é justamente quem? A 03, ok? Vamos lá.
Questão 4. Essa questão é um tipo de questão que a gente vai precisar estar retomando ao texto para justamente ir fazendo o processo de substituição, porque ele mexe com sentido, né? Então, quando ele pergunta, la expresión hoy día equivale a... Então, eu vou pegar o hoy día del texto e vou substituir por cada uma dessas opções e ver qual que melhor encaixa. Então, vamos seguir. Então, ele diz que a expressão hoy día equivale a diariamente, será que é diariamente? Cada vez mais, recientemente, em la actualidad ou de vez em quando? Então, vamos ver. Na questão, aí você tem no texto, maravilhosa porque el trabajo voluntario, una evolución contemporánea del altruismo que diariamente resulta, caso ideal tópico, não encaixou, tá vendo? Não ficou legal, não tem o mesmo sentido. Perfeito. Aí eu volto para a segunda opção que ele me dá. Cada vez mais. Então eu volto de novo. Maravilhosa, porque el trabajo voluntario, una evolución contemporánea de altruismo que cada vez más resulta caso ideal tópico. Você observa que não encaixa com o sentido que está do termo hoy día. Volta, 03. Recientemente. Então, ó, maravilhosa porque el trabajo voluntario, una evolución contemporánea de altruismo que recentemente resulta caso ideal tópico. Será que recentemente tem o mesmo sentido de hoje em dia? Aí a gente percebe que ele se aproxima, mas não. Porque recentemente é algo que aconteceu há pouco tempo. E hoje em dia dá a impressão de agora, neste momento, né? Então vamos lá, ainda não é a opção. 04, em la actualidad. Vamos ver. Maravillosa porque el trabajo voluntario, una evolución contemporánea del altruismo que en la actualidad resulta caso um ideal utópico. Ó, já se aproxima mais. Então, hoje em dia com em la actualidad. Mas eu ainda não posso dizer que é verdadeira porque eu ainda tenho a última opção, que é a 05, que é de vez em quando. Mas de cara, se observar de vez em quando com hoje em dia, elas não se aproximam, não tem proximidade de sentido. Então, na verdade, a opção verdadeira nessa aí é justamente a 04, ok? Tudo bem até aí? Pronto, vamos para a última questão. Reforço novamente. A gente para o nosso momento de treinamento aqui, mas vocês vão levar para casa mais 5 questões que vocês trarão a resposta, as suas respostas, na próxima aula para a gente discutir e corrigir ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. Quinta e última questão para esse momento. Pode funcionar como sinônimos em el texto. Assim como a questão 4, a gente vai precisar voltar ao texto para poder fazer essas substituições. Será que o termo singular da linha 2, ele está como simplificado, no sentido de simplificado? Vamos ver? Aqui. El trabajo voluntario ou pro bono é uma experiência de emprego simplificado? Não, você observa que é de simples, né? De um emprego simples, comum. Não tem nada a ver com simplificado. 02. Próximo. Tem o sentido, é sinônimo, por exemplo, de semejante? Vamos para o texto. Não há remuneração monetária, pero sí uma grande quantidade de benefícios para quem trabalha. El semejante e la sociedade em geral, próximo e semejante, tem uma possibilidade, né? Muito forte. Próximo e semelhante parece ser sinônimos e encaixa no sentido aqui. Mas assim como a gente vem discutindo, eu não posso dizer que é verdadeira sem analisar as outras 3 que me restam. Vamos lá. Na 03, impressão. Será que tem a ver com edição? Vamos lá. La primeira impressão, la primeira edição que se tenha, você vê que não tem sentido, não é isso? Então não preciso nem seguir. Vou para 04.
Na 04, eu tenho vocación, vocação. Sabe o que tem a ver com descanso? Já vê que a gente percebe que são totalmente o quê? Opostas e não sinônimas. Então eu não preciso nem ir cogitar isso no texto. Mas eu quero que vocês tenham a prática de ir ao texto, mesmo sabendo que é negativo, só para confirmar. Sabe que ele bateu o martelo? Não, realmente bateu o martelo e disse assim, realmente não tem nada a ver? Então vamos lá. Vocación com descanso, vamos lá. El trabajo voluntario no requiere una vocación de día. El trabajo voluntario no requiere um descanso de dia. Realmente nada a ver. E a última opção, laboral, que tem a ver com trabalho. Será que esse sentido de trabalho aí tem a ver com árduo? De ser algo árduo, cansativo, pesado? Vamos ver? El trabajo voluntario no requiere una vocación de vida, tampoco que se le dedique toda una jornada laboral. Que se le dedique toda una jornada árdua, um par de horas, alguns dias, é suficiente para fazer a diferença. Também a gente observa que não é alternativa. Então, a que mais se aproxima e que é verdadeira é justamente a opção 02. Então, a gente fica por aqui. Que bom que vocês, gostaram desse momento. Eu amei encontrar com vocês mais uma vez e aguardo na semana que vem, ok? Cheiro grande e até lá!